Sentir-se triste não é tropeçar na lua, não é coisa do outro mundo. Nós estamos tão expostos à tristeza quanto a uma dor de cabeça, a uma gripe ou à luz do sol. Nós ficamos tristes, às vezes, por questões sérias, relevantes e legítimas. Outras vezes, porém, ficamos tristes por questões simples do dia a dia, às vezes até sem explicação ou motivo aparente. Fato é que a tristeza acomete todo ser humano indistintamente, tanto a ricos quanto a pobres, tanto a sábios quanto a leigos, tanto a jovens quanto a idosos. A tristeza não poupou nem mesmo o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Portanto, a tristeza não é uma criação da imaginação do ser humano. Ela é real, ela existe. Portanto, não finja que a tristeza não existe. Não brinque com a tristeza. Leve a sério esse dilema que todo ser humano lida, que todo ser humano enfrenta. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra como ser humano, ele lidou com a tristeza, ele venceu a tristeza, e a maneira como Jesus venceu a tristeza se torna ensinadora para cada um de nós. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos pensar sobre o tema Vença a Tristeza, com base no Evangelho escrito por Mateus, o capítulo 26, a seguir do versículo 36. A palavra de Deus diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se triste, tomado de tristeza e de angústia. Como Jesus lidou com a tristeza? É o que nós veremos então a partir desse momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça e a paz de nosso Senhor permaneça sobre sua vida, sobre sua casa. O primeiro ensinamento que nós podemos extrair da maneira como Jesus lidou com a tristeza é: Jesus contou a sua tristeza a 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A palavra de Deus diz no texto que nós lemos, levando consigo os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aqui Jesus conta a Pedro, Tiago e João o seu estado de alma naquele momento, o seu estado de espírito. Jesus sentiu-se triste e Jesus compartilhou a sua tristeza com seus discípulos. Você, quando a tristeza invade a sua alma, você é alguém que compartilha o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua alma com alguém da sua confiança, ou você é alguém que se cala, alguém que se fecha? Diante do que aprendemos com Jesus, o silêncio diante da tristeza não é uma decisão acertada. Jesus, quando sentiu-se triste, ele contou aos seus discípulos, a 3 deles, a Pedro, Tiago e João. Você também, quando for tomado pela tristeza, quando a tristeza invadir a sua alma, conte a alguém da sua confiança, a exemplo de Jesus. O salmista Davi, no Salmo 32, no verso 3, ele diz: Enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Perceba que Davi, ele diz que o silêncio causou angústia, causou enfraquecimento dos ossos. E a tristeza, ela pode causar dores no corpo e na alma. E por isso, falar para alguém da nossa confiança pode trazer um alívio importante para você vencer a tristeza, para você lidar com a tristeza. Portanto, nós aprendemos primeiro com Jesus a compartilhar a tristeza com alguém da nossa confiança. O segundo aprendizado que nós extraímos da maneira como Jesus lidou com a tristeza é manter pessoas por perto. Não se isole no momento que você estiver se sentindo triste.
O Senhor Jesus, ele não se isolou, ele manteve perto de si Pedro, Tiago e João. É natural, é comum que muitas pessoas, quando se sentem tomadas, invadidas pela tristeza, elas se isolem, elas se distanciem do convívio social. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, não foi assim que ele agiu. Jesus, ele não se isolou. Jesus, ele não se distanciou das pessoas. Jesus, ele manteve seus amigos por perto. E você, no momento que você lidar com a tristeza, não se isole, não se distancie das pessoas. Mantenha perto de você amigos, irmãos, pessoas queridas. Provérbios 17, versículo 17 diz: ama em todo tempo o amigo, e na angústia se tem um irmão. Portanto, não se isole no momento da tristeza. O terceiro aprendizado que nós extraímos a partir do exemplo de Jesus é: ore ao Pai, exponha diante do Pai a razão da sua tristeza. Jesus, ele chega até a presença do Pai e ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Note que, ao lidar com a tristeza, Jesus conversa com o Pai. Jesus coloca diante do Pai a inquietude da sua alma, a dor do seu coração. Quando você se sentir triste, coloque diante de Deus a sua tristeza. Exponha para o Senhor o que está causando angústia, o que está causando dor, o que está causando tristeza no seu coração. Ou mesmo se você não souber o que está causando tristeza, mas diga para o Senhor: meu Deus, eu estou triste e eu preciso que o Senhor atue na minha vida com misericórdia, com graça. Livra de mim, meu Deus, passa de mim esse cálice, passa de mim essa tristeza, passa de mim essa dor. Então, quando você se sentir triste, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor o que está causando a tristeza no seu coração, e o Senhor, ele é poderoso para promover o alívio na sua alma. Por fim, nós aprendemos com Jesus, quando lidamos com a tristeza, a levantar e assumir de frente a nossa missão. Após contar aos seus discípulos que estava triste, após mantê-los próximo a ele, após orar ao Pai, Jesus, ele levanta a cabeça, Jesus, ele ergue-se, Jesus, ele bate a poeira, e Jesus, ele assume de frente a sua dura missão. Jesus não se esconde da sua missão, Jesus não recua diante da tristeza, Jesus não se prostra, Jesus não esmorece. E nós aprendemos com Jesus que nós não podemos permitir que a tristeza nos paralise. Não permita que a tristeza esmoreça você. Vença a tristeza. É difícil vencer a tristeza, mas ela não é invencível. Jesus venceu a tristeza. E nós, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Pai, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer a tristeza. Portanto, aprenda com Jesus como vencer a tristeza. Jesus, ele é o paradigma para nós. Quando você lidar com a tristeza, olhe para Jesus. Jesus, ele é o modelo para nós vencermos a tristeza. Olhe para Jesus, a forma como ele lidou com a tristeza. E assim como Jesus, compartilhe a sua tristeza com alguém. Mantenha pessoas por perto e ore ao Pai. E assuma de frente a sua desafiadora missão. É o que nós aprendemos com o Senhor, e esse é o seu desafio. Olhe para Jesus, aprenda com Jesus e aplique a maneira como Jesus lidou com o sofrimento. Vamos juntos orar? Soberano Senhor, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos e te damos graça. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua luz maravilhosa. Nós te damos graça por Jesus Cristo, que é para nós o modelo em tudo. Ele é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus também se tornou o nosso maior exemplo sobre como lidar com a tristeza e vencer a tristeza. O Senhor Jesus venceu a tristeza e nós, a exemplo de Jesus, ao lidar com a tristeza,
Nós não queremos que ela nos paralise. Nós queremos vencê-la com a graça do Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer a tristeza. Nos ajuda a vencer os dilemas. Nos ajuda, meu Deus, a vencer as tristezas, sejam elas simples ou sejam elas legítimas, complexas. Que o Senhor nos dê graça para vencer. Que nós possamos assumir o exemplo de Jesus e que ao vencer a tristeza, nós possamos glorificar o Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer a tristeza, a superar a tristeza, que ela não nos paralise, mas que nós possamos vencê-la e avançar com a graça do Senhor, em nome de Jesus.